Agora um outro destaque, uma outra informação. Advogados dizem que a Latam não pode transferir responsabilidade sobre atrasos nos voos aos fenômenos climáticos. Confira na reportagem de Daniel Caniato. O CEO da Latam transferiu a responsabilidade pelos atrasos nos voos para os eventos climáticos e pediu paciência aos passageiros. O pronunciamento de Jérôme Cadier, que tenta isentar a empresa de compromissos, foi feito na última semana em uma publicação em suas redes sociais. Cadier escreveu: "Tem virado cada vez mais frequente ter que lidar com um clima imprevisível. Se é ou não consequência do aquecimento global, eu deixo para os cientistas. Mas o fato é que as chuvas, como as do último domingo em São Paulo, são cada vez mais comuns. Em muito pouco tempo, cai muita água e com ventos muito fortes. Pousos e decolagens são suspensos por segurança, às vezes por poucos minutos, às vezes por mais. É difícil entender o quanto isso é disruptivo para a operação de uma companhia aérea." O CEO da Latam continua: "Os voos que deviam chegar são atrasados. Alguns alternam para outros aeroportos, sejam pelo clima, seja pela situação do combustível. Com isto, os voos dependiam da chegada da aeronave no aeroporto certo. E a tempo começam a ser cancelados. E a bola de neve cresce exponencialmente, quanto mais longa é a suspensão de operações." No domingo foi ainda pior, porque Congonhas fechou por mais 45 minutos, além do impacto da chuva, por um avião menor com pneu furado. Isso aumentou o impacto na rede toda, descreveu Jérôme Cadier. "A única coisa que peço é que todos que infelizmente são afetados por estas chuvas tenham a maior calma possível. Em momentos como esse, eu sei que cada colaborador da Latam está tentando resolver da melhor forma possível dentro das restrições que existem." E o CEO da Latam termina fazendo um balanço. Foram 102 cancelamentos, 13 mil passageiros impactados e 3 mil passageiros desconectados, além de 23 voos alternados, impactando 4 mil e desconectando 1.500. O advogado Sérgio Tanuri, especialista em direito do consumidor, diz que a empresa deve estar preparada para os fenômenos climáticos. A empresa não pode se eximir totalmente das suas responsabilidades. Em hipótese alguma, as empresas podem alegar desconhecimento. Primeiro, porque eles têm tecnologia para prever quando vem essas chuvas torrenciais com muita força. Tem que ser cumpridas todas as resoluções da ANAC, assim como aquilo que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Se há um período tão grande assim de remarcação de voo, as companhias aéreas elas são obrigadas a dar toda assistência material para os passageiros. O advogado Marcelo Lico, especialista em governança corporativa, avalia que as companhias têm recursos para agir com antecedência. Hoje em dia é possível se antecipar as situações climáticas e talvez até no sentido de avisar antes até do cliente ir para o aeroporto, né? Avisar, olha, infelizmente temos uma previsão um pouco controversa em relação ao clima e a gente sugere que você não saia de casa, por exemplo, que nosso voo será reprogramado em data a ser definida. Alguma coisa assim, para evitar todo o desgaste e contratempo quando você está dentro do aeroporto já, ou mesmo já tenha feito o check-in, né? A Latam divulgou nota na semana passada, na qual afirma que os atrasos e cancelamentos configuram uma situação totalmente alheia ao controle da companhia e que estava prestando a assistência necessária aos passageiros. Nelson Kobayashi, nesse caso vale o mesmo, Koba, que você falava mais cedo sobre o fornecimento de energia elétrica? A empresa tem que ser responsabilizada mesmo que a causa sejam fatores climáticos? Com alguma diferença, né, Vitor? Porque nesse caso não tem aquela chamada responsabilidade objetiva que a gente falava, que é a responsabilidade sem a necessidade de demonstrar culpa. Por outro lado, a gente tem uma responsabilidade numa relação de consumo que também favorece o consumidor. E aí há também o dever de indenizar, ainda que por questões alheias à vontade da empresa. Depois a empresa pode buscar os responsáveis iniciais, né, o
CEO da Latam estava falando sobre um fato de um avião na semana passada que ficou por muito tempo ocupando a pista, atrasos que vêm de outros locais também, que o avião demora a chegar, por isso que demora também a sair, mas isso tem que entrar na conta do risco e claro, isso vira valor agregado no produto que ele oferece e isso se converte no final das contas em aumento de preço que o consumidor paga, justamente para se calcular todo esse risco. Então isso tem que estar calculado pelas empresas, até porque o próprio CEO da Latam já fala que cada vez mais é preciso lidar com imprevisões do clima, ou seja, se cada vez mais isso acontece, é natural que ele esteja preparado para isso, já que isso tem se tornado recorrente, provavelmente por conta das mudanças climáticas. A gente tem na relação com as empresas aéreas, não só com a Latam, mas com qualquer outra, uma relação de consumo que favorece o consumidor. Outro ponto também, Nelson Kobayashi, que muita gente não sabe, mas é que o serviço meteorológico, as questões meteorológicas, elas estão interligadas a vários setores do mundo. Então, elas estão interligadas no setor de alimentos, elas estão interligadas no setor de vestiário também, Quando faz mais calor, mais pessoas compram ar-condicionado. E aí um setor, uma empresa como a Latam, que o serviço meteorológico também é extremamente indispensável, precisa estar completamente ciente em relação às intempéries, ao que pode acontecer, ao que está por vir em relação ao tempo, Até porque, Paula, quanto mais se aumenta essas questões climáticas, mais também se aumenta a tecnologia e mais se aumentam os serviços oferecidos de previsão meteorológica a essas empresas que são multinacionais, são empresas gigantescas que têm condições de fazer um investimento também nessa previsão do tempo, Até porque eles dependem disso. É algo que está intimamente ligado, umbilicalmente ligado à atividade aeroviária. É a questão do tempo, a possibilidade ou não de se voar. Então, é importante que essas empresas também façam esse tipo de investimento, porque à medida em que se aumentam os eventos climáticos, também se aumenta a tecnologia, o investimento, as inteligências que podem ajudar nesse tipo de questão, nesse tipo de previsão, em especial para essas empresas que tanto dependem disso. Isso aí, precisa estar de olho mesmo.